Boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui para uma nova sessão clínica da Sonerge e hoje estamos com a nutricionista, a Cristiane Moraes, é nutricionista com pós-doutorado em ciências cardiovasculares, com ênfase em nutrição renal pela Universidade Federal Fluminense e vice-coordenadora do Comitê de Nutrição da SBN. E hoje ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre terapia nutricional no transplante renal e as estratégias para o sucesso do enxerto. Boa noite, Cris, tudo bem? Boa noite, Dani, tudo bem? Boa noite, pessoal. Quero agradecer o convite da Sonerge para que a gente fale de um tema que é pouco falado, né? A gente fala muito das estratégias nutricionais na diálise, na hemodiálise, no tratamento conservador, e eu acho que a gente foi muito feliz na escolha desse tema aqui para a gente falar nessa noite, para a gente começar a tentar falar mais sobre isso, porque os números aí estão muito a favor dos transplantes, né? Então a gente precisa ter um pouco mais de atenção com esses pacientes. Pode Podemos? começar, fica à vontade. Então tá bom, gente. Bom, boa noite, já fui devidamente apresentada. Obrigada a todos aqui que estão conosco nessa noite de terça-feira. Então, vou começar aqui, deixa eu ver como é que eu passo aqui. Foi. Bom, por que eu sugeri esse tema, né? E a gente acabou trazendo esse tema que, como todo mundo aqui que já trabalha com nutrição e nefrologia sabe que é um tema pouco falado em palestras, em eventos, né? Porque a gente tem essa notícia, né, que o Brasil bateu o recorde de transplantes no ano passado, nós fizemos 6.324 transplantes em 2024, e a gente sabe que o número de transplante renal é um número muito alto. Então, cada vez mais esse número de pacientes transplantados vai crescer na nossa rotina e na nossa prática clínica. A gente precisa estar preparado para atender esses pacientes. A gente precisa estar com uma mente mais aberta para atender esses pacientes. E aí a pergunta que eu faço, né, será que a gente está atento para direcionamento nutricional desses pacientes transplantados da mesma forma, né, com o mesmo entusiasmo, digamos assim, que a gente tem no tratamento conservador, na hemodiálise, na diálise peritoneal, porque quando a gente joga esses temas, os temas que não são transplante, muito se fala sobre isso, a gente tem muita aula, a gente tem muitas diretrizes, muitos guidelines, mas quando a gente vai para a área do transplante, a gente está carecendo de informações, mas a gente também está precisando educar mais, tanto nós profissionais, que estamos ali lidando com aquele paciente em todos os momentos, em toda a sua jornada, quanto o próprio paciente precisa estar consciente, mas nós somos o canal para esse paciente. Então, a pergunta que a gente faz é, né, será que há diretrizes nutricionais específicas para terapia nutricional, especificamente do transplante renal? E o que a gente sabe é que atualmente a gente não tem um consenso e nenhum padrão. A gente não tem uma diretriz específica falando, né, em relação à nutrição e transplante renal. O que a gente tem são dados soltos na literatura, muitos estudos surgindo aí, né, com o que a gente precisa fazer com esses pacientes em relação ao modelo de dieta, como é que a gente conduz, mas a gente não tem nada tão sólido como a gente tem para as outras modalidades. E o que a gente precisa ter em mente e também deixar isso muito claro para os pacientes, porque isso se confunde muito, é que o transplante ele não é a cura da doença renal crônica. E por esse motivo, o acompanhamento nutricional, assim como o acompanhamento médico, ele deve ser contínuo. Muitos pacientes, apesar da gente falar bastante isso, ele entende, né, que o transplante é a etapa em que ele está liberado para a vida, né, que ele precisa fazer menos consultas médicas, que ele vai precisar, não precisa de um acompanhamento nutricional tão assim de perto, quando na verdade o transplante renal ele é uma terapia de substituição renal, assim como a hemodiálise, assim como a diálise peritoneal. Então a gente precisa sim estar muito junto desse paciente. E aí a gente pensa, né? A gente tem as estratégias nutricionais no tratamento conservador, a gente tem para hemodiálise, para diálise peritoneal, e os pacientes são super educados para isso. A grande maioria, mesmo aqueles que não têm um acompanhamento nutricional tão de perto, eles estão muito preocupados em ficar ali dentro das faixas dos exames bioquímicos, eles querem entender o que eles podem e o que eles não podem comer. A grande maioria se preocupa bastante.
mas na minha visão e o que eu tenho aqui de prática clínica, a gente deixa a desejar quando a gente está falando de transplante. O transplante parece que é uma liberação, parece que é uma carta de alforria para esses pacientes, e muitas vezes eles deixam de fazer o acompanhamento nutricional ou diminuem muito a frequência das consultas, e ou eles abandonam os hábitos ali que eles adquiriram ao longo de toda essa jornada, pensando em qualidade da alimentação, ou eles pioram muito esses hábitos. E muito, talvez, também por culpa nossa, porque a gente não enfatiza tanto quanto é importante essa etapa para esses pacientes. E quando a gente fala de terapia nutricional, a gente tem benefícios das estratégias nutricionais nas 4 fases do transplante renal. No pré-transplante, esteja esse paciente em tratamento de substituição renal, como hemodiálise ou diálise peritoneal, ou um paciente que vem do conservador direto para o transplante, a gente precisa começar a se conscientizar mais que esse paciente pode estar muito bem preparado para realizar o transplante. Como muitas cirurgias e como qualquer cirurgia, então mais importante no transplante, quanto melhor esse paciente chega para transplantar, falando de estado nutricional, de marcadores nutricionais, melhor é a resposta do transplante, né? Melhor é a resposta da cirurgia. A gente sabe pela literatura, eu não vou entrar aqui nesse assunto, mas um paciente que chega para uma cirurgia, para um transplante, que é uma cirurgia de grande porte, com estado nutricional deteriorado, ou, por exemplo, um paciente que está muito obeso, a gente sabe que esse pós-cirúrgico pode ter complicações na vigência dessas situações de estado nutricional. Então, quanto melhor esse paciente chegar na cirurgia, mais sucesso a gente tem nesse pós-transplante imediato e também no pós-transplante tardio. E aí, o pós-transplante imediato tem como função reabilitar esse paciente. A gente sabe que a gente tem um catabolismo intenso nessa fase, né? Uma fase que o paciente tem demandas energéticas e proteicas muito aumentadas. A gente precisa ficar de olho com as intercorrências clínicas que acontecem com esse paciente, infecções, muitas, às vezes, reinternações. Então, é uma fase muito crítica. Então, esse paciente, ele precisa de uma atenção redobrada. E aí a gente tem a fase do pós-transplante tardio. E essa fase é uma fase que a gente chama de controle metabólico. E eu quero hoje falar muito dessa fase aqui com vocês, porque é a fase que eu mais vejo a dispersão desses pacientes e talvez, como eu disse anteriormente, um pouco de culpa nossa também por liberarmos esse paciente, já que ele passou por tantas, entre aspas, privações. Né? Talvez a gente precise melhorar a nossa conduta cada vez mais no conservador e na diálise para educar esse paciente também para o transplante. E quando a gente pensa, né, no transplante renal, a gente sabe que existe uma fisiopatologia e uma fisiologia normal, né, da fase do transplante, mas podem ocorrer aí ao longo do tempo alterações hemodinâmicas de longo prazo e o que pode levar a essa perda do transplante renal. E aí a gente tem, né, a taxa de filtração glomerular aqui durante toda essa jornada do paciente, desde ali da fase, né, do pós-transplante até a fase mais tardia, e em todos esses momentos o acompanhamento nutricional, a terapia nutricional, ela se faz muito importante. Pouco é falado sobre isso, mas a gente tem começado a ver estudos aí falando sobre, será que é possível, né, trazer desfechos clínicos mais positivos em relação à longevidade do transplante, através também de uma dieta mais direcionada? Então, é isso que esse artigo muito recente, publicado agora em abril de 2025, pergunta. Será que a gente está perdendo aí? Existe um link perdido nessa questão, né, da sobrevivência, digamos assim, da longevidade do transplante em relação à dieta, medicamentos e toda a terapia medicamentosa é muito bem feito, muito bem desenhado. Isso tem avançado com essas novas medicações também aí que a gente tem quando a gente pensa em doença renal crônica. Mas o que a gente está fazendo em relação à dieta nesse paciente? Então, esse artigo muito recente traz essa pergunta para a gente. Então, respondendo, vamos começar a tentar responder o que a gente tem perguntado aqui nesses primeiros slides. Então, primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o estado nutricional, ele é muito determinante para o sucesso do transplante. Como eu falei lá atrás,
preparar esse paciente para que ele não esteja com excesso de peso, para que ele não esteja desnutrido, para que ele esteja bem nutricionalmente falando, no imediato e no médio e longo prazo se faz muito importante. Então, avaliação e intervenção nutricional nesses pacientes pode melhorar muito o resultado do transplante. E a gente tem que lembrar que a gente tem várias questões que a gente não consegue modificar, mas o estado nutricional é um fator de risco modificável. Então, a gente desenvolver estratégias para otimizar o estado nutricional vai sim reduzir riscos de curto prazo nesse período pós-transplante e, consequentemente, de médio e longo prazo. A gente sabe que os extremos eles são muito preocupantes para essa população de transplante. Então, por exemplo, a gente tem uma redução de sobrevida quando a gente pensa em pacientes de baixo peso, né, com morbidade nesse primeiro ano após o transplante, e que a recuperação do estado nutricional, quando a gente trabalha a reabilitação nutricional, vai trazer desfechos positivos. Mas a gente também sabe que hoje a gente tem um problema epidêmico que é a obesidade. Muitos pacientes chegam para a gente no tratamento conservador, na diálise, com excesso de peso, e isso é um problema também na fase do transplante. Isso está associado à diminuição de sobrevida e maiores complicações também no médio e longo prazo para esses pacientes. Então, os extremos, eles precisam ser tratados com muita urgência quando a gente fala em relação à prescrição da dieta, né? Então, o baixo peso e a obesidade, nesse primeiro ano, ele tem maior risco de rejeição ao longo do tempo, quando a gente compara com pacientes com estado nutricional e peso adequado. Então, caquexia, sarcopenia, desnutrição e obesidade são fatores de risco. Então, por isso, cada vez mais a gente precisa estar atento nesse perioperatório desses pacientes. E aqui, só rapidamente, eu não vou ficar trazendo estratégias tão aprofundadas, aqui a gente está fazendo um zoom out aqui da terapia nutricional, né, no transplante renal, mas aqui a gente tem alguns indicadores que a gente pode usar para identificar desnutrição e obesidade, que funcionam muito bem na prática clínica, mesmo em serviços, em locais onde a gente não dispõe de tecnologias. Então, a gente pode trabalhar com percentual de perda de peso, medida de IMC, medidas de ingestão, né? O apetite é algo que a gente usa muito para entender se esse paciente está em risco de desnutrição, por exemplo. Fazer a medida de força nesse paciente para tentar indiretamente entender a massa muscular. Então, eu falo em todas as minhas aulas, em todas as circunstâncias da nefrologia, usar a dinamometria é essencial, é imprescindível. E para a gente entender a obesidade, a gente pode sim usar de ferramentas mais tecnológicas, mas funciona muito bem medir o excesso de gordura abdominal, tentar aferir aí o percentual de gordura desses pacientes para trazer aí o acompanhamento com esses medidores. E uma coisa que eu quero falar muito nessa noite aqui, eu vou tentar ser o mais breve possível para que a gente não fique, né, muito cansativo, é sobre algo que a gente precisa olhar com bastante atenção depois que a gente está pensando no controle do peso desse paciente, manutenção de estado nutricional. É muito importante a gente entender as implicações metabólicas do transplante. Quando a gente pensa nas medicações, né, na imunossupressão, ela é essencial para a sobrevivência desse transplante, para que esse transplante seja bem sucedido, mas ela traz consigo os efeitos colaterais, assim como traz a hemodiálise e a diálise peritoneal. O diabetes no pós-transplante é algo que a gente se preocupa muito por conta dessas medicações, mas também dislipidemia, hipertensão, as questões ósseas desses pacientes, alguns distúrbios gastrointestinais que são mais raros, a própria diminuição da taxa de filtração glomerular e a proteinúria. Então, as medicações que entram na vida desses pacientes podem trazer complicações metabólicas. Além dessas complicações, a gente também tem a questão dos imunossupressores prejudicando a flora intestinal e gerando aí uma possível disbiose, fazendo com que talvez isso também faça gerar aí a perda desse enxerto em médio e longo prazo. Então, a gente precisa estar atento a questões que a gente já está mais acostumado, como diabetes, dislipidemias, excesso de peso, mas a gente também precisa olhar para a microbiota por conta dessas medicações imunossupressoras, que o paciente já está imunossuprimido e ele pode ter uma alteração de microbiota, o que deixa ele ainda mais exposto aí às infecções, por exemplo, a pneumonia, a Escherichia coli e outras infecções que podem ser oportunistas e degradar aí o estado nutricional, o estado de saúde desse paciente, tá?
Então, resumindo, a gente precisa estar atento à obesidade, diabetes e hipertensão nesses pacientes. A gente tem os pacientes que vêm já diabéticos, mas a gente tem os pacientes que se tornam diabéticos, que é o que é chamado de diabetes mellitus, que acontece após o transplante. Isso acomete aí até 40% dos nossos pacientes, é uma preocupação que a gente tem. E olhar também para a disbiose intestinal desses pacientes. Então, vejam todas as questões que a gente precisa estar atento e como esse paciente não pode ser perdido de vista dos cuidados nutricionais, já que tudo isso envolve nutrição. E o que as publicações dizem para a gente é que quanto mais a gente tratar essas questões de obesidade, diabetes nesses pacientes, mais a gente consegue reduzir a carga de medicamentos. E isso é muito importante para esse paciente por conta da sua polifarmácia, tá? Por alto, o que a gente tem aqui dentro das diretrizes que já existem para tratamento conservador e hemodiálise, a gente tem aqui algumas recomendações nutricionais que eu trouxe aqui resumidamente nesse quadro. Eu dividi aqui no transplante, né, no pós-transplante imediato e no transplante tardio. A oferta de proteína a gente sabe que muda, né? No imediato a gente tem uma alta demanda energética e proteica desse paciente. Então a gente pode chegar em 1,3, 1,5 gramas de proteína quilo dia nesse pós-imediato, e depois a gente vai normalizar a ingestão de proteína para esses pacientes e adequar essa ingestão de proteína de acordo com o estado nutricional desse paciente. E aí a gente tem aqui recomendações de fibras, a questão do potássio e do fósforo, né? A gente sabe que isso a gente só vai fazer restrições e vai trabalhar isso mais de uma forma mais individualizada na dieta se houverem alterações. É muito importante no transplante a gente ficar de olho aqui na vitamina D e na vitamina B12 e na vigência de risco nutricional, perda de massa muscular, pacientes desnutridos, pacientes mais idosos, a gente entrar com a suplementação nutricional oral, seja ela no transplante imediato ou tardio, né, por pelo menos 3 meses para recuperar o estado nutricional desse paciente, e em casos mais graves, sugere-se então a suplementação nutricional enteral. Pois bem, a gente tem todos esses valores, essas recomendações em números, em macronutrientes. Mas o que a literatura está dizendo para a gente? Como é que a gente vai aplicar? Qual é o melhor padrão de dieta para a gente aplicar essas recomendações? Eu tenho a quantidade de proteína, eu tenho a quantidade de fibra, e qual é o melhor padrão de dieta? E aí eu trago essa publicação que faz exatamente essa pergunta, né? Ele fala lá sobre as intervenções dietéticas para que a gente prolongue a sobrevivência do enxerto renal. E aí o que ele traz de highlights nessa publicação, de perguntas, e ele pergunta e ele vai também responder com estudos que a gente vai ver aqui, é que a gente precisa ainda, né, a gente carece de mais evidências em relação à terapia nutricional no transplante renal, se questiona ainda, né, em relação ao quanto que a gente deve ofertar entre 0,6 e 0,8, se a gente pode aumentar um pouco a ingestão de proteína nesses pacientes, e isso a gente sabe que vai depender muito da taxa de filtração glomerular. A pergunta aqui também deles é, será que a plant-based diet é a melhor dieta, assim como ela é no conservador, por exemplo, já que esse paciente pode se equiparar a um paciente em um tratamento conservador? E o que eles dizem aqui, né, o que a gente aborda também é que a gente tem fatores imunológicos, mas que os fatores não imunológicos contribuem tão fortemente quanto os fatores imunológicos para a longevidade desse transplante. Então, eles trazem aqui vários estudos que analisaram o padrão de dieta e as respostas de grupos de pacientes transplantados. E olha só que interessante, eles avaliam aqui, por exemplo, uma maior adesão à dieta DASH, né? Para quem não conhece, a dieta DASH é uma dieta feita lá para tratar pacientes hipertensos que têm uma maior quantidade de frutas, de verduras e de legumes e um controle de sódio. Então, quanto maior a adesão a um modelo DASH, menor foi a perda de taxa de filtração glomerular e de mortalidade nesses pacientes transplantados aí. Tá? Eram 632 pacientes transplantados que estavam estáveis, né? Não tinham maiores complicações. Esse outro estudo, com 160 adultos transplantados, também viu que uma maior adesão à dieta do padrão mediterrâneo, que é uma dieta que o CADOC traz para a gente, que é importante a gente trazer para os pacientes em conservador, diminui a síndrome metabólica, que é algo tão que a gente falou, o diabetes, alterações de perfil lipídico nesses pacientes, tá?
Maior adesão à dieta mediterrânea, menor risco de diabetes mellitus pós-transplante. Né? Lembrando que esses pacientes estão mais sujeitos a desenvolverem diabetes, aqueles que não são diabéticos, então uma dieta mediterrânea pode proteger contra a diabetes mellitus no pós-transplante e também a síndrome metabólica. Também a questão de uma menor chance de perda do transplante, principalmente na vigência de proteinúria, e no primeiro ano foi o que esse estudo viu, que analisou aí 632 pacientes no pós-transplante. Então vejam que esse primeiro ano ele é fundamental para a gente traçar aí uma longevidade desse enxerto. E é normalmente nesse primeiro ano que os pacientes escapam muito. A gente compreende, os pacientes estão cansados, né? Eles passaram por muitas consultas médicas, nutricionais, passaram aí por uma cirurgia de grande porte, então muitas vezes eles querem se ver livre de consultas, mas a gente precisa entender que esse primeiro ano ele é crucial para o sucesso do transplante desses pacientes. Esse estudo é até bacana porque ele compara ali a ingestão de carne vermelha e de carne branca e eles não viram diferença significativa em relação a uma ser superior à outra, tá? Eles viram que a ingestão, né, uma boa ingestão dentro de uma dieta saudável tinha desfechos positivos dentro do transplante. Então, muito provavelmente é que a base da dieta de uma dieta plant-based, por exemplo, ela é importante porque mesmo tendo a presença de carne vermelha, a presença de carnes mais magras ou não, ela traz efeitos de proteção. Contraditoriamente, esse outro estudo viu que a carga ácida da dieta está associada a piores desfechos, como taxa de filtração glomerular reduzida. Lembrando aqui, para quem não é familiarizado, as proteínas de origem animal elas vão imputar maior carga ácida na dieta dos nossos pacientes. Então, o que se preconiza aqui é que a gente não. O que esse gráfico, o que essa figura está dizendo é o seguinte: a gente tem dados mostrando que um padrão de dieta mediterrânea, uma dieta DASH, uma dieta plant-based, ela traz fatores de proteção, mas a gente não necessariamente precisa excluir carne vermelha e proteína de origem animal dos nossos pacientes. Porque quando a gente fala de plant-based, muita gente entende que essa dieta é uma dieta vegana, uma dieta que tem ausência de proteínas de origem animal. E o que a gente precisa desenhar é uma dieta com uma proporção grande desses alimentos, porque eles são protetores. Então, esse estudo, né, essa publicação, ela é muito bacana, ela traz essa figura aqui que ilustra muito bem o que a gente tem de mecanismos nefroprotetores, por exemplo, da DASH Diet, que ele fala ali muito nesse quadro que a gente trouxe anteriormente. O controle glicêmico, o controle da pressão sanguínea, a gente melhora o perfil lipídico dos nossos pacientes, que é algo que os imunossupressores podem trazer aí de desfecho negativo, o controle de peso, né, de uma dieta bem estruturada em relação à ingestão calórica também, e aí eu vou trazer uma dieta anti-inflamatória, eu posso reduzir proteinúria, vou trazer mais oferta de antioxidantes, diminuir marcadores inflamatórios, e isso vai trazer desfechos positivos e que vão me ajudar aí a ter longevidade desse transplante renal. E a gente estava falando, né, das questões que são relacionadas à parte imunológica, da imunossupressão, mas a gente tem as questões nutricionais que podem trazer alterações que vão atreladas lá à parte imunológica. Então, por exemplo, frutas e fibras, elas trazem mais antioxidantes. E a gente tem desfechos, por exemplo, no controle de estresse oxidativo, inflamação e resistência à insulina. A menor carga ácida trazendo controle glicêmico, sementes, castanhas e legumes trazendo o menor incidência, como a gente já falou, do diabetes mellitus no pós-transplante, que é muito comum. O azeite, né? A gente fala muito do azeite trazendo ali controle na parte do perfil lipídico, mas estudos mostrando controle glicêmico também, enfatizando ingestão de peixes ou não, ou a suplementação com ômega 3 para reduzir estresse oxidativo e inflamação. Uma coisa muito interessante que a gente já vê no tratamento conservador é priorizar a proteína de origem vegetal para trazer proteção cardiovascular e reduzir a perda de taxa de filtração glomerular e todos os componentes. Então, vejam que quando a gente tem a resposta aqui imunológica associada, né, à dieta, a gente tem a participação da dieta com aumento de oferta de antioxidantes, aumento da ingestão de magnésio e aumento da ingestão, por exemplo, de ômega 3, trazendo desfechos positivos. Então,
ele resume, né, numa figura que é bastante interessante, que quando a gente faz a associação dessas dietas, o padrão da dieta DASH, o padrão da dieta mediterrânea, o aumento de ingestão de fibras, de peixe, de carnes magras, de vegetais, a gente nada mais, nada menos vai ter do que um padrão plant-based. Então, eu tenho uma dieta muito enriquecida em proteínas de origem vegetal, em frutas, verduras e legumes, com uma menor ingestão de proteína de origem animal, não precisando restringir carne vermelha e muito menos a proteína de origem animal como um todo, tá? E aí começam a surgir aí, né, em 2021 a gente tem essa revisão narrativa falando, né, do que a gente precisa ter de abordagem nutricional para pacientes com transplante renal, e ele traz aqui algo que é até muito mais direcionado para o paciente, e pela figura a gente já vê que é um padrão plant-based. Ele coloca aqui como metade, né, da ingestão desses pacientes sendo alimentos de origem vegetal, enfatizando o uso de gorduras boas, de castanhas, de proteínas com menor teor de gordura saturada, incentivando uma boa ingestão hídrica. Então, a gente começa a entender que parece que para pacientes transplantados a gente vai ter mais ou menos o mesmo padrão de dieta que a gente tem feito para os nossos pacientes lá no tratamento conservador, tá? Essa publicação mais recente de 2024 falando aí do que a gente tem, né, de fatores dietéticos importantes para os pacientes, e ele traz novamente em 2024, de fato, que a dieta DASH mediterrânea e com uma moderada ingestão de proteína, baixo teor de sódio e rica em antioxidantes, parece ser o melhor modelo de dieta para estar associado aí à sobrevida e à função renal dos pacientes transplantados. Então, vem se desenhando na literatura, né, com cada vez mais estudos em relação a esses padrões de dieta, esse padrão de perfil de dieta também controlando a ingestão de proteína. Então, não se tem aí sugerido fazer dieta hiperproteica nos pacientes recém-transplantados ou até no longo prazo de transplante, é o que se tem visto aí na literatura. Tá? Então, moderar a proteína desses pacientes e trazer esses modelos que são mais à base de plantas para trazer mais antioxidantes e mais perfil anti-inflamatório para a dieta desses pacientes. Outra revisão, muito mais recente agora, de maio de 2025, também falando da necessidade da individualização da dieta para esses pacientes com transplante renal. E olha só quem aparece de novo: o modelo mediterrâneo e o modelo plant-based. Né? Obviamente, de uma forma individualizada. A gente sabe que a creatinina nesses pacientes flutua muito e depende muito de cada paciente, de como ele reagiu nesse pós-transplante. Então, a gente tem pacientes que têm a creatinina muito bem controlada e tem pacientes que já avançam um pouco mais com uma perda de taxa de filtração glomerular. E o fato é que o direcionamento da quantidade da ingestão proteica nesses pacientes vai ser individualizado, mas o padrão da dieta tende a ser o melhor possível à base da dieta mediterrânea e à base da dieta plant-based. É o que os estudos estão dizendo. A gente ainda, reforço, não tem uma diretriz específica falando sobre isso. O que a gente tem é um apanhado bem grande aqui na literatura científica, direcionando a gente para esses padrões de dieta. E aí, para a gente refletir bastante aqui sobre o que a gente tem feito na nossa prática clínica, olha só que interessante, né? Essa publicação que fala, né? O tempo da gente mudar, o tempo da gente começar a refletir a partir desses dados que eles trazem aqui. Eles fizeram um estudo prospectivo de 3 anos, vendo a adesão da dieta mediterrânea e da composição corporal de pacientes transplantados renais. E aí eles viram o seguinte: que depois de 3 anos, a adesão à dieta mediterrânea diminuiu significativamente entre os pacientes, com adesão predominantemente menor para a ingestão de vegetais, frutas, leguminosas, até a carne vermelha mesmo, azeite e peixe. Então, é o que a gente estava falando lá no começo da aula, né? O paciente, ele vem daquele tratamento onde ele é mais acompanhado, onde ele está mais focado na dieta, ele entende que aquele momento é importante, mas talvez a gente precisa começar a ficar mais atento com o acompanhamento desse paciente no pós-transplante, porque ele tende a falhar a dieta no médio e longo prazo, tá?
E aí, consequentemente, se ele começa a falhar a dieta, é natural que ele comece a falhar também em algumas características do estilo de vida, como, por exemplo, exercício físico. E não, coincidentemente, ele começa então a perder massa muscular. Então a gente vê aqui que tanto as mulheres quanto os homens tiveram uma redução significativa nesse follow-up de 3 anos de perda de massa muscular, pacientes transplantados renais perdendo massa muscular em 3 anos de acompanhamento. E a glicemia de jejum Oi, acho que congelou. precisa rever o acompanhamento desses pacientes. E esse estudo traz algo interessante, né? O que eles viram é que a ingestão de frutas, de vegetais, de legumes e também de doces teve uma redução significativa nesses 3 anos. Os outros grupos aqui alimentares, laticínios, batatas, carne vermelha, a gente não teve uma redução, não teve alteração tão significativa, mas vejam que os grupos mais importantes aqui, quando a gente fala do padrão da dieta mediterrânea, foram os grupos que sofreram redução de ingestão nessa corte prospectiva aí de 3 anos, tá? A gente teve positivamente os doces, mas em contrapartida a gente perdeu qualidade da dieta ao longo desses 3 anos. Então, embora os fatores imunológicos sejam uma das principais causas, né, da perda do enxerto renal, fatores não imunológicos também contribuem para a longevidade do transplante. Então, por isso a necessidade desse acompanhamento com uma dieta que pode ser a dieta PLADO, que eu vou explicar para vocês como é que ela funciona no próximo slide, com a dieta DASH, que a gente já conhece muito bem, ou com padrões de dieta mediterrânea, já que a gente está vendo que a gente tem aí na literatura, a gente está ganhando corpo na literatura, que esse padrão de dieta tende a ser o que a gente vai ter aí em futuras diretrizes para esses pacientes em transplante renal. Falando um pouco da dieta PLADO, para quem não está, para quem não conhece, a dieta PLADO é um modelo proposto, onde ela visa aí uma ingestão entre 0,6 e 0,8 gramas de proteína por quilo dia, com uma maior ingestão de proteínas à base de planta. E parece que esse modelo é um modelo que vai ser aí muito bem aceito para essa nossa população de pacientes transplantados, porque ela atua aí diminuindo, né, trazendo uma menor perda de taxa de filtração glomerular, também prevenindo diabetes mellitus no pós-transplante e também a síndrome metabólica. Aqui para vocês, então, esse modelo que foi proposto em 2020, que é essa Plant Dominant Low Protein Diet. A gente tem aí, então, uma dieta que a gente direciona 0,8 gramas de proteína quilo dia, entre 0,8 e 0,6, a gente tenta bater o 0,8, só que a gente vai trazer mais proteínas de origem vegetal. E qual seria, né, uma das maiores vantagens dessa dieta, além do controle de sódio, de antioxidantes, de trazer todo desse input anti-inflamatório? A ingestão de fibras. A ingestão de fibras ela está muito relacionada com desfechos positivos na doença renal crônica em qualquer estágio da doença renal crônica. Porque, como eu falei lá anteriormente no começo da nossa aula, a gente tem alterações de microbiota intestinal em qualquer fase da doença renal crônica. Então, no transplante renal, a gente também vai ter pela própria doença e pelos imunossupressores, como a gente viu. E aí, quando a gente tem uma maior ingestão de fibras, eu tenho uma melhor resposta da minha microbiota intestinal, eu tenho uma melhor integridade da minha barreira intestinal, reduzindo então a inflamação sistêmica, que é algo que a gente tanto tem como meta nesses pacientes, controle de inflamação sistêmica nesses pacientes, né? Esse estudo que saiu publicado recentemente, ele fala sobre a suplementação de fibra, mas a gente não precisa necessariamente suplementar, isso vai depender de cada paciente, da ingestão e do que esse paciente consegue atingir de fibra na sua dieta, mas o fato é que quando a gente atinge uma boa ingestão de fibras e não necessariamente bater aqueles 25, 35 gramas,
Em média, os estudos já dizem que se a gente chega ali em 20, 21 gramas, a gente já começa a ter respostas positivas em relação ao controle da inflamação sistêmica, a gente vai ter desfechos positivos. Esse estudo mostrou, por exemplo, uma diminuição do pecresil sulfato e do indoxil sulfato em pacientes com doença renal crônica. Não foi feito em pacientes transplantados, mas a gente entende que há, sim, né, uma tendência à redução de citocinas inflamatórias. Então, a gente precisa começar a olhar com mais atenção para a qualidade da dieta dos nossos pacientes. Semana passada eu falei isso em relação ao tratamento conservador. E como a gente está vendo, tudo indica que a gente vai trazer o mesmo perfil de dieta do tratamento conservador para os nossos pacientes transplantados, com algumas peculiaridades, dependendo da condição clínica de cada paciente. Mas, basicamente, a gente precisa olhar para o controle proteico, mas com mais atenção também para a qualidade da dieta. É o que eu sempre falo: nenhum paciente desenvolveu doença renal crônica por questões de excesso de proteína apenas. Né? Claro que a gente tem situações isoladas, onde, né, algumas condutas aí muito exageradas podem gerar uma perda de função renal, mas de uma maneira geral é a qualidade da dieta que traz doenças crônicas, que vai trazer diabetes, obesidade, hipertensão. Então, o que a gente vai trazer para tratar essas condições é, de fato, melhorar a qualidade da dieta. E uma das principais bases dessa qualidade da dieta é a gente ter uma oferta de fibras alta para esse paciente, para proteger contra a inflamação sistêmica, tá? Então, o que eu queria trazer de recado aqui nessa noite de hoje é que quando a gente olha para a terapia nutricional no transplante renal, a gente ainda não vê muita atenção. O paciente transplantado, ele fica muito focado em ficar avaliando, né, sistematicamente a sua função renal, há um acompanhamento muito intenso do controle da imunossupressão, o que de fato é importante, mas a gente precisa construir uma ponte entre o que já é muito bem feito e trazer, né, o exercício físico, o acompanhamento nutricional, o monitoramento das complicações metabólicas através de dieta e modificação de estilo de vida, e também aspectos psicológicos, como ênfase, assim como a gente dá ênfase ao acompanhamento dessa imunossupressão. Então, a gente precisa tapar esse abismo que existe, né, ainda, né, nos pacientes transplantados. Então, o monitoramento nutricional e o acompanhamento da equipe multidisciplinar, ele precisa ser continuado no transplante renal. Eu costumo dizer que é um casamento. A partir do momento que o paciente tem o diagnóstico de doença renal crônica, seja ele em qual fase ele esteja, ele é um casamento que a gente tem com esse paciente. Então, a gente não pode deixar esse paciente abandonar a terapia nutricional. Por isso que é muito importante a gente explicar todas essas questões para o paciente. A prescrição de micro e macronutrientes, elas devem ser aí direcionadas conforme as alterações metabólicas. Então, a gente não vai ter assim, o que eu preciso ter mais? Mais carboidrato, uma dieta mais alta em proteína. A gente ainda não sabe ainda muito bem, mas a gente vai desenhando conforme alterações metabólicas. Se o paciente está dislipidêmico, se esse paciente está com diabetes, a gente vai tratando de uma forma individual, enquanto a gente não tem uma diretriz ainda tão bem desenhada, tá? E lembrar que dentro dessa prescrição de macro e micro, a gente precisa estabelecer os padrões de dieta, que são dietas com muitas frutas, verduras e legumes, incentivadas aí por todas essas pesquisas e até pelas diretrizes que a gente tem de tratamento conservador, que é o que está dizendo para a gente que vai trazer proteção para esses pacientes. E algo que é sempre desafiador em qualquer doença crônica, e não seria diferente na doença renal crônica e muito menos no transplante renal, é trazer estratégias para garantir adesão em longo prazo. Quanto mais esse paciente for aderente a medicamento, estilo de vida e dieta, maior é o tempo, né, de sobrevivência, digamos assim, desse transplante. A gente sabe que, né, quem trabalha aqui com transplante, acompanha pacientes, sabe que a gente tem pacientes que perdem transplante muitas vezes por não terem uma boa adesão a estilo de vida, enquanto a gente tem pacientes aí com mais de 10 anos, com 15, 16 anos transplantados, mas pacientes que a gente vê que tem uma boa adesão a medicamento, a consulta médica e a estilo de vida. Então, a gente precisa começar a olhar com mais atenção para esses pacientes e não deixar que eles escapem, né, da terapia nutricional. E isso eu acho muito importante passar também para os médicos, para essa conscientização, que ela seja algo aí que conecte cada vez mais os
profissionais do transplante, os profissionais que vão atender esse paciente aí ao longo da vida, tá bom? Esse era o recado que eu queria passar hoje, queria agradecer mais uma vez o convite. Obrigada. Oi, Cris, Oi. adorei, muito bom. Acho que foi muito didático para todo mundo, né? Mas eu tenho uma pergunta. Olha só, e assim, na vida real, quando você conversa, porque assim, a nossa sociedade, na nossa população, está muito acostumado a comer muita quantidade de carne, né? Seja carne vermelha, seja frango, seja carne de porco. Quando você conversa com o paciente no consultório para ele reduzir, para ele ficar mais numa dieta plant-based, ele tem resistência? Como que é isso assim no consultório? Dani, assim, a- depende muito da. Vamos pegar o paciente que é carnívoro, né? Esse é o melhor exemplo que a gente pode trazer aqui. Então, assim, esses pacientes que adoram carne vermelha e que não abrem mão da carne vermelha, a gente tem que fazer uma abordagem gradual com esses pacientes, né? Na minha prática clínica, o que eu vejo é que na primeira consulta esse paciente ele fica muito resistente. A gente vai reduzindo aos poucos. Então, o que eu quero dizer, né? A gente não pode pegar um paciente aqui do consumo do 100 de carne vermelha e trazer ele para o zero ou trazer ele para o 1. Então, a gente vai reduzindo. Então, vamos supor, esse paciente, ele consome aí em torno de 4 a 5 vezes por semana, ele faz a ingestão de carne vermelha. Então, a gente vai colocar uma primeira meta que seja factível para ele. Então, vamos tentar reduzir para 2 a 3 vezes e aumentar a porção de vegetais. É muito interessante porque conforme esse paciente ele vai evoluindo, Dani, ele vai tendo desfechos positivos, ele vai tendo melhor controle metabólico. E não é nenhuma surpresa. Eu tenho pacientes que hoje eu até falo para eles assim, ó, mas você pode comer uma carne vermelha, por que que você não está comendo mais? Não, é porque eu não quero, eu prefiro não mais comer. Então, quando a gente faz de uma forma gradual e que seja confortável para o paciente, os desfechos clínicos eles vão acontecendo aí ao longo dos meses e dos anos também, e o paciente ele vai entendendo que de fato isso traz benefícios, tá? Agora, algo que eu não gosto é de falar que esse paciente não pode comer carne vermelha. Ainda existe um pouco esse mito em relação à doença renal crônica. A gente sabe que os embutidos e as carnes processadas são muito mais problemáticos do que uma carne, né, in natura, digamos assim. Os ultraprocessados e as carnes processadas são os mais problemáticos. Claro que o excesso de carne vermelha vai trazer prejuízo, mas se eu tiver uma moderada baixa ingestão de carne vermelha e eu conseguir avançar com uma maior ingestão de frutas, verduras e legumes, essa maior proporção desse grupo de alimentos acaba trazendo proteção contra essa carne vermelha que está sendo ingerida, entende? Então a gente não Sim. precisa zerar, né, ou reduzir a níveis muito baixos a ingestão de carne vermelha, porque tem paciente que de fato não vai conseguir. Então talvez o segredo esteja em trabalhar mais o que ele precisa incluir num primeiro momento, Retirar. né, e depois ir tirando, tá? Olha, gente, eu não sei se tem mais perguntas, deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Parabéns aí, ô Cris. Desculpa, entrei logo no início, mas entrei um pouco atrasado que eu peguei trânsito, mas excelente a aula. Acho que o início você falou ali, né, que o transplantado ele chega todo com aquela carga emocional da diálise e a gente larga um pouco. Eu acho que a gente também é um pouco de a gente tem um pouco de corresponsabilidade ali, né? Sim, Acho que tem que ser sim. mais, não pode virar festa, né? É, Mas assim, que eu acho também, né? Eu acho que a gente também tem que entender que pô, as pessoas transplantam e para viver, para ter qualidade de vida. Se a gente naquele momento também não for um pouquinho mais maleável, pô, a vida dessas pessoas vira um inferno, né, gente? Então, assim, vamos ser realistas. Eu acho que assim, o corticoide no início é um fator assim que eu acho problemático, porque eu tenho alguns pacientes que
eles se preocupam bastante com a estética e o corticoide ele dá uma fome, então acho que isso para mim é o mais difícil, que depois que passa a fase do corticoide eles diminuem, mas no início aquela fome, né, por conta do corticoide alto é um problema. Mas eu Uhum. vou botar tudo numa balança, acho que também não dá nem para ser nem 8 nem 80. E aí eu acho que eu sempre mando para nutricionista porque eu nunca sou boa para orientar. E se ele me perguntar se pode comer isso ou aquilo, eu falo, uma vezinha pode, né, gente? Vamos ser. Mas assim, encaminho para você, porque eu acho que tem que ter essa orientação mesmo, até por todos os dados que você mostrou aí. Então, O que eu acho, Bebel, assim, é perfeita a sua colocação, né? A questão, o paciente tem essa sensação de liberdade, né, quando ele sai do transplante. E aí, o acompanhamento nutricional, ele vai entrar justamente para que ele equilibre, né? Para que a gente fale assim, olha, vamos soltar um pouquinho mais aqui, mas eu preciso que você mantenha isso aqui, né? Olha só, vamos manter os exercícios, né? Não deixa de comer esses grupos de alimentos. Então, é muito mais sobre o que ele precisa manter na dieta e como é que a gente cria essas exceções, né? O nutricionista, ele não tem que estar ali para criar uma ditadura nutricional. A gente está ali justamente para fazer o paciente entender como é que ele vai flexibilizar a dieta dele, numa viagem, numas férias, em eventos sociais. A gente tem que se colocar no lugar do paciente, ter essa empatia, mas ensinar para ele fazer que essa equação fique equalizada, né? Porque o que a gente vê ainda, muito infelizmente, é que solta-se demais. Né? Eu sei, porque eu tenho pacientes transplantados que estão sumidos, que eles, né, estão cansados e aí eles somem, e aí depois volta meio que arrependido porque perde um pouco de função renal, relaxou demais. Então a gente precisa assim relaxar um pouco, mas nem tanto, né? você sabe que eu tenho o oposto. Eu tenho alguns pacientes, tenho umas 3 pacientes que são tão neuróticos que acabam restringindo demais. Aí, obviamente, a ureia diminui pra caramba, a função melhora, mas assim, aquela pessoa que não tá comendo nada. Nada. Então, assim, tem os extremos para os dois lados, né? É. E eu acho que agora, com a questão da obesidade que você falou bem, minha grande curiosidade, eu acho que assim, com as atuais drogas, eu acho que só vai ser gordo, só vai ser obeso realmente quem quiser. Então, minha grande curiosidade, assim, em breve, que eu acho que a gente vai ter mais estudo, é se a gente pode usar os monjaros da vida Exatamente. para isso também, porque eu acho que isso aí vai ser uma boa forma também de controlar, né, a função renal dele, assim, o ganho de peso e também a parte da doença renal. Então, assim, no transplantado a gente ainda não tem, nem no renal crônico, de fato, a gente tem estudo, né? Mas eu acho que isso aí para a gente vai ser também muito bom se a gente puder utilizar essas drogas novas, com preços mais acessíveis, lógico, para isso, né? Porque, mal ou bem, controla bem a saciedade, enfim. E eu acho que, além de preservar a função renal, que a gente vê, né, os ganhos aí. Então, acho que isso aí vai ser uma outra ferramenta que a gente vai poder usar. Porque essas drogas vão controlar tudo que a gente luta contra, né? Diabetes, síndrome metabólica e obesidade. Então, eu também estou ansiosa por isso, porque é um problema que é o que você falou, né? O aumento do apetite ali naquele momento, né? A questão da medicação é difícil de controlar, né? Não é uma tarefa fácil. Então, eu também espero que essas drogas aí tenham desfechos positivos com essa população para que a gente tenha aí mais uma arma aí no nosso arsenal para tratar esses pacientes. Então, acho que é isso. A gente tem mais alguma pergunta? Eu não sei se alguém quer. Aqui no chat a gente tem várias pessoas falando muito bem da aula, adoraram. Obrigada. Nutricionista da Gamen, a Rosemary, falou que adorou sua aula. A Carla falou que o acompanhamento nutricional também tem que ficar nos dois polos, né? Você não afrouxar muito e também não apertar muito para o paciente começar a ter medo, né, de se alimentar, de comer qualquer coisa. Uhum. Acho que é isso, gente. Muito obrigada, Cris. Adorei. Foi maravilhosa a aula, adoramos, todo mundo adorou. Que bom. E muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Imagina, Parabéns, obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada, Bebel. Obrigada, Dani. Obrigada, Sonerge, aí, pela oportunidade. teremos mais Beijão. breve. Um beijo. Beijo. Beijo.